na Tamiana, nós vamos trabalhar com três coisas. Sons, são vibrações. Símbolos, são desenhos, códigos, que também tem uma vibração, que a gente fala a vibração da luz. Porque, lembra-se, você desenha um símbolo, é uma forma, a forma também vibra. Então, tudo isso está aqui dentro. E é interessante a gente saber, né? Tá. E aí, como isso funciona? Luz é informação. Então, luz, a gente não usa fibra ótica para receber os impulsos da televisão ou da internet. É através de luz, que vai passando numa fibrinha bem fininha e vai quicando assim na borda dessa fibra ótica até chegar na gente. Então, isso é tecnologia, gente. Imagina só, naquela época dos índios. Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, imagina, chegou aqui no Brasil e ele tira do bolso um celular, um aparelhinho desses. Os índios não vão nem entender o que é isso, e ele vai falar com alguém. Então, antigamente, toda essa coisa de internet, e a internet é nova. Há 30 anos atrás, vocês não sabiam o que era isso. Não, vocês até sabiam, a internet veio um pouquinho antes, né? Mas assim, há 50 anos atrás, isso não existia no planeta. E agora existe e ninguém vive mais sem isso. E a gente usa essa informação direto, né? Energia. Energia é aquilo que pulsa, que vibra. Então, tudo é vibração. E uma vibração afeta a outra vibração. Imagina assim, você pega e dá uma cotovelada na pessoa que está do lado. Essa cotovelada foi um impulso de vibração. Aí a pessoa, ui! Ela sentiu a vibração. E nós emitimos vibração. Nós emitimos um campo eletromagnético. Então, nós afetamos os outros nos afetam. O que a gente sente e pensa afeta, gera esse campo, que reverbera em volta nas coisas. Então, coisas chegam próximas e outras coisas não chegam próximas. Por quê? Por afinidade. Então, a energia funciona através de afinidade, semelhante atrai semelhante, gente. Então, se você vibra amor, você vai vivenciar muita situação de amor. Se você vibra prosperidade, abundância, você vai vivenciar abundância, vai ter mais. Se você vibra medo, você vai viver situações de medo. Se você vibra raiva, você vai viver uma raiva. E isso tudo, um interfere no outro. Tá? Bom, tem uma coisa chamada simática, que é um estudo das ondas vibratórias do som. Não sei se você já viu. Eu vou passar um videozinho para vocês verem que legal, tá? Então, olha, quanto mais alta a frequência, mais sofisticado vão sendo os desenhos. Quando mais nós vamos elevando a nossa frequência vibratória, mais nós vamos acessando coisas mais sofisticadas, um conhecimento mais difícil, mais complicado. E uma coisa que eu percebo, quanto mais eu recebo sessões de Tamiana, que eu sou apaixonada por isso, que é uma coisa assim que eu vi que, nossa, ganhou para mim de todas as outras técnicas que eu já tinha recebido e aprendido. A minha mente vai ficando mais aguçada para eu aprender mais e entender mais as coisas. Então, por isso que é interessante, eu dou uma aula para vocês e faço uma sessão. Então, o que a gente está fazendo?
a gente está mudando o nosso padrão vibratório para você conseguir assimilar melhor tudo isso. Tá? Então, legal, né? Então, olha, depois eu vou colocar no grupo toda a lista desses vídeos para vocês. Fiquem tranquilos que eu vou colocar o link de cada vídeo do YouTube, porque é interessante vocês terem, e principalmente vocês que dão aula. É muito interessante todo esse material. Ajuda o aluno a aprender cada vez mais. Tá? Tá? Então, olha os desenhos, os padrões lindos que formam. E por que a gente vai começar a estudar um pouco física quântica? Lembra que eu falei lá no início sobre Deus, sobre amor, sobre que na quinta dimensão as pessoas percebem o quanto evoluído é uma pessoa com o quantum de amor que tem dentro de cada partícula do ser dela. Então, a gente tem que começar a estudar um pouco, porque nós vamos trabalhar com vibração, com frequências, com partículas. Então, o quantum é a melhor quantidade de matéria. Então, a física quântica é a física das partículas pequenas, das coisas pequenininhas que a gente não vê. Então, por isso que é importante a física quântica em tudo isso. Bom, vamos voltar um pouco lá para a escola, gente? Lembra daquelas aulas de química que você teve? O átomo, isso é o átomo. O átomo tem um núcleo e tem os elétrons que ficam girando aqui. Então, qualquer coisa de matéria é formada por moléculas. A molécula é um agrupamento de vários átomos. E o átomo é composto do núcleo central, com os prótons e nêutrons, e dos elétrons que ficam girando nessas camadas. Só que não é bem assim, certinho. Olha, tá mais assim para esse desenho aqui de baixo. É meio caótico e aleatório que a gente não tem muita certeza. Os cientistas não sabem exatamente onde os elétrons estão. E vocês já ouviram falar do salto quântico, que é quando o elétron salta de uma camada para outra. Então, ele pode subir de camada ou descer de camada, tá? E toda vez que ele muda de camada, se ele sobe, ele está consumindo energia. Se ele desce, ele tem que soltar energia para cair. Então, é uma energia luminosa, tá? Tem um videozinho aqui, também bem legal, que eu vou passar para vocês entenderem um pouco isso. E a gente precisa entender isso também para entender a multidimensionalidade. Porque quando um elétron salta de uma camada para outra, aonde ele vai? Aonde ele está? Ele desapareceu? E já fizeram experimentos pesando. E, de repente, ele sumia e depois ele reaparecia. Então, existe esse universo multidimensional que ainda nós somos meio ignorantes, não sabemos muito, os cientistas já estão sabendo um pouquinho mais do que a gente. Então, vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com religião? Que isso tem a ver com ciência? Lembra lá atrás, antigamente, lembra que a Terra era plana? Na época do descobrimento, que eles achavam que o barco ia cair na pontinha, não dava para ir até as Índias ou até o outro lado, porque o mapa acabava. E depois descobriram que a Terra era redonda e muitos deles foram presos e queimados da Inquisição porque a igreja não aceitava isso. Olha, isso tudo é o não saber, é o ignorar um conhecimento. Hoje em dia, as pessoas sabem que a Terra é redonda, é fácil, só olha para o céu, você vai ver tudo arredondado. E os astronautas saem e vêm a Terra redonda, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse outro videozinho curto. Ele é mais técnico, né? Mas vai relembrar vocês as suas aulas de física e química. E vocês vão poder agradecer ter tido esse conhecimento, porque quem é terapeuta e está trabalhando com isso não sabe.
E quem recebe sessões vibracionais também está recebendo isso e não sabe. Vocês perceberam que a física... Olha, e isso ainda são vídeos antigos que eu estou vendo. A física está muito mais avançada. Já estão falando de entrelaçamentos quânticos, computadores quânticos, quanta coisa que ele já sabe que ainda não chegou para nós, assim, réis consumidores. Então, tem muita coisa surgindo por aí. Então, olha, eu não duvido um dia a gente fazer teletransporte. Esse é o meu maior sonho, fazer um teletransporte. Então, quando a gente faz uma sessão de Tamiana, vou pegar até os cristalzinhos aqui, ó. A gente vai usar os cristalzinhos para subir e ativar esse campo de frequência, gente. Através dos símbolos e dos sons que a gente coloca. Então, na realidade, o cristal, nós não vamos usar como a energia do quartzo. Nós vamos usar como um modulador, um amplificador de energia, esse cristal da Tamiana, para criar um campo de energia e subir a frequência de todos os corpos, do corpo físico, do corpo. Você colocar uma mão do lado da outra, você sente um calorzinho e sente uma coisa assim meio atrai e repele. Todo mundo consegue sentir isso. Esse é o teu corpo energético. Depois você tem o corpo astral. Depois você tem os corpos emocionais, corpos mentais, e tem diversos corpos. Nós somos como aquela bonequinha russa que vai tirando os corpos, tá? Tem um livro muito bom que eu recomendo para quem quer se aprofundar, que são Mãos de Luz, que é de uma cientista da NASA que mostra os corpos e os chakras e todos esses planos além do plano físico. E é muito legal, tá? Todo terapeuta deveria ler. Bom, então vocês estão percebendo que entender um pouco do que acontece com o átomo e salto quântico ajuda a gente a entender da multidimensionalidade do nosso ser. E agora a gente vai começar a ver mais um ponto. Então, olha, eu estou dando assim, material para vocês irem colocando no cérebro de vocês, para vocês desmistificarem as coisas e vocês terem, sabe, conteúdo e instrução para juntar as pontas e entender depois, no final, o que nós vamos conversar. Então, vocês viram o átomo, salto quântico, e vocês viram, tá, para onde o átomo vai quando que ele salta? Vai para um outro universo. Agora, algum de vocês eu sei que já viram esse experimento da fenda dupla. Outros eu sei que não viram. É importante vocês terem esse conceito também da fenda dupla e entenderem isso. E nesse videozinho do Dr. Quantum, é muito fácil entender. E aí vocês vão começar a entender a lei da atração. E por que que eu manifesto isso na minha vida e por que que eu não manifesto isso na minha vida? Vocês viram que legal isso? O observador pode... As coisas estão no campo. Todos os elétrons estão lá pulsando, vibrando. O observador interfere no experimento. Então, eu, como observadora, vou interferir. De repente, vai materializar de novo aquelas duas linhas. Nós somos muito, como que eu falo? Nós podemos criar coisas. Quando que a gente fala que nós somos deuses criadores, é exatamente isso. Está tudo no campo. Então, a gente cria observando. E nós não conseguimos ser observadores totalmente neutros, porque nós temos nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções. E nós vibramos isso. E
as partículas vão se organizar de acordo com a minha vibração para eu receber exatamente isso. Então, tudo aquilo que você vibra, você interrelaciona. Então, uma das premissas básicas da Tamiana é exatamente isso. Tudo se relaciona com tudo. Tudo está dentro desse campo. Até aí, gente, como é que tá para vocês? Vocês têm dúvida? Tá dando para acompanhar? Alguém quer levantar a mão para alguma coisa, para alguma pergunta? Tá dando para acompanhar? Não tá sendo muito louco? Tá queimando o cérebro de vocês? Como é que tá? Cris, tá me ouvindo? Tô. É a Leda de Volta Redonda. Oi, Lê. Já conhecia você através de outras tamianas que seguem você. Sim, eu tenho uma pergunta. A partir do momento que o olhar do observador modifica o evento, muda aquela situação, eu ainda não consegui compreender ou encontrar algo a respeito dessa dúvida. Então, como anular esse olhar do observador para que a experiência prossiga e se tenha algum ponto, assim, pelo menos algumas hipóteses levantadas? Bom, no laboratório, como que eles fazem? Eles conseguiram neutralizar e não ter observador, uma sala fechada sem ninguém. E aí eles soltam todas as partículas e dá exatamente aquela coisa da código de barras, da interferência. Uhum. Quando tem um observador, um carinha olhando, aí sim influi, porque a gente tem frequência que vibra, então a nossa frequência bate. A gente consegue neutralizar, a gente consegue modificar, não digo neutralizar, mas modificar como? Mudando nossa frequência vibratória, mudando nosso tipo de pensamento, mudando nosso tipo de sentimento e mudando nossas ações, atitudes e comportamentos na vida. Através disso, a gente modifica. Entendi. Por que essa preocupação? Quando estamos em consultório atendendo, seja a técnica que for alguma pessoa, você está ali num campo vibracional e está observando, e esse olhar de observador, evidentemente, também vai modificar aquela energia. E, às vezes, quando eu corria barras de Access, que eu testava com pêndulo a vibração do Dr. David Hawkins, que eu tenho essa tabela lá na sala, então eu testava antes, corria barras e testava depois e realmente mudava, a frequência subia, aumentava, a pessoa passava a se sentir melhor. E aí, antes de avançar esses estudos, isso foi lá em 2017 para frente, eu comecei a me preocupar com essa história do olhar do observador modificar. Eu falei, caramba, você tem que estar muito plena, com uma vibração muito positiva, para estar ali, né? É exatamente isso que você falou agora, é por isso que eu estou dando essas aulas. Maravilha. É por isso que eu estou fazendo isso. Não basta ser um aplicador de técnica. Botar a mãozinha na cabeça, fazer barra, ou mexer os cristais. Não é isso, gente. O terapeuta influi muito no processo do cliente. Não tem jeito, influi. Então, quanto mais um terapeuta alinhado você for, melhor você vai alinhar o teu cliente. É uma reverberação. Verdade. E agora essa sua explicação reverberou tanto que eu tive uma reação física aqui agora. Senti mesmo o corpo vibrar e aquele arrepio que a gente fala, aí arrepiou? Pois é. Então, realmente está aí, comprovado, né? Gratidão, muita gratidão por você estar aqui, por esse meu momento. Que bom, gratidão por essa pergunta, gente, porque essa pergunta, nossa,
muita gente, e eu vou ampliar essa pergunta ainda um pouco mais, tá? Todos nós estamos vibrando. A gente faz terapia, a gente é um buscador, a gente está um pouco mais ligado com isso. A maior parte das pessoas não, e todo mundo está vibrando seus pensamentos e sentimentos, jogando tudo aqui que a gente chama da psicosfera. Tem a atmosfera que a gente respira e tem a psicosfera, que são essas frequências de ondas de vibração de pensamento e emoção das pessoas. A psicosfera da Terra está bem poluída, está bem complicada. Medo, agressividade, raiva, separatividade, está tendo isso de monte. Então, vocês viram os átomos e moléculas, não viram? São potenciais de acontecer. Se eu estou numa frequência alinhada com amor, o potencial de tudo aquilo acontecer o quê? Uma situação que gera amor. Se eu estou no medo, na raiva, o que acontece? Todo aquele potencial vai se manifestar em situações de medo e raiva, tá? Qual que é a grande importância de tudo isso nesse momento? E por isso que eu falo, gente, o tempo urge. E se a gente precisa começar a fazer alguma coisa agora. E começar a fazer coisas mais sérias e mais profundas. De mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de sentir, mudar o nosso comportamento e nossas ações no dia a dia. Porque essa mudança que vai fazer que o mundo ou vai para um canto ou vai para o outro. Somos nós que vamos determinar. A somatória de todos nós é que vai mostrar para que lado que a humanidade vai. Se a humanidade vai criar uma coisa mais suave para a gente passar esses próximos anos até 2050 numa boa, ou se a gente vai ter guerra, a gente vai ter catástrofe. Nossa vibração é que determina isso. E a gente pode mudar e fazer passar de modo mais fácil, gente. Cris, eu vivi um exemplo agora há poucos dias. Tem um monte de amiga minha aqui com você, elas me conhecem há bastantes anos, sabem que eu mudei um pouquinho. E eu fiz um teste, não foi por acaso, eu fiz de propósito no mercado. Fila de mercado, todo mundo fica irritado. Eu também já fiquei. Aí eu assisti um vídeo aí de um estudioso, resolvi aplicar a observação que ele fez do tipo de comentário que se faz em fila de banco, em fila de mercado, e como aquela energia vai atacando o outro. Aí tinha na minha frente um jovem na fila preferencial, que eu sou sexy quase total. Dia 26 eu fico sexy total, 69 anos. E eu ali no meu lugar e o jovem ali. Antigamente aquilo ia me irritar, o cara tá errado, blá, blá, blá. Aí vem um senhorzinho, ficou atrás de mim, eu estava com um pouquinho de compras a mais, e ele com uma sacolinha pequenininha, só com um negocinho ali. Eu olhei para ele, olhei para aquele jovem ali na frente e olhei para mim, falei, e eu percebi que as pessoas já estavam comentando. Falei, eu vou inverter isso, vou ver se isso funciona mesmo. Aí falei para ele assim, pode passar. Ele falou, mas como? Já estão na nossa frente, você ainda vai mandar eu passar? Eu falei, o senhor pode passar, porque o importante é que nós estamos aqui no nosso tempo. Pode passar. Aquilo começou a gerar aquilo bobo, uma experiência tão pequena. Começou a gerar ali um olhava para o outro começou a conversar, o jovem olhou meio assim, como quem diz, foi mal. E você sabe que estabilizou aquele burburinho, aquela coisa que já estava formando ali? Foi agora, há poucos dias, semana passada. E é exatamente isso, essas pequenas atitudes que a gente tem de, eu vou ficar com raiva ou eu posso fazer diferente? É essas atitudes que vocês estão aqui para pensar e vetar. Deixa eu começar a mudar no meu dia a dia. Se todo mundo começar a mudar coisa pequenininha, a gente muda esse percurso para toda essa transição planetária não precisar ser tão dolorida. A gente pode fazer uma transição planetária mais fácil, tá? Vai ter pessoas que
você vai ver, tá tão assim, passando por calamidades, morrendo. Vai ter pessoas. Mas também depende muito da escolha de cada um. E é uma escolha dessas atitudes, gente. Não adianta dizer, nossa, eu sou uma pessoa boa, mas rancoroso no coração. Tem aquele tanque de emoções cheio de mágoa, ressentimento. Então, o que a pessoa vai vibrar? A bondade dela ou a mágoa ou ressentimento que está tudo aqui nesse tanque escondido debaixo do tapete? A gente não consegue. Isso vibra mais, emoção vibra mais do que pensamento. É muito mais forte. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer agora, gente. Tá? E a sessão de hoje é uma sessão que vai ajudar a alinhar você. Para você sair daquela coisa, daquele padrão antigo, para você para um eu posso lidar com o meu pensamento e minhas emoções de outra maneira. Por que ainda faço daquela maneira antiga? Mas é prática, é como andar de bicicleta. Você não anda na primeira vez de bicicleta. Você primeiro põe rodinha, você vai treinando, depois tira uma rodinha, treina mais um pouco, depois tira outra rodinha. Então é treino, é repetição, tá? E quanto mais a gente repete, mais a gente vai ficar musculoso e fortinho para fazer aquilo. E depois começa a ser automático. Tá, beleza? Mais alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Se não, vamos continuar, que nós estamos a... Cris. Oi, diga. Até foi o Jorge Laurindo que colocou aqui. E quando o cliente quer apenas provar que nada funciona? Quando o cliente quer provar que nada funciona, é o problema do cliente. Você, como terapeuta, você tem que ter toda aquela, como fala, você tem que ter todo um jeito de conversar com ele e mostrar, olha, realmente, talvez esse tipo de sessão não vai servir para você, talvez não está vibrando de acordo com você, e tem que ver o quanto você está querendo se transformar. Você está querendo se transformar ou você está querendo mostrar que isso não funciona? Mostrar a tua potência, a tua força. Às vezes, verbalizar isso para o cliente pode ficar pé da vida com você, não tem problema, mas você falou. Um dia, essa ficha vai cair. Eu tive um cliente há muitos anos, sabe, assim, meio que resistente, que parece que nada mudava. Exatamente, a patrulha da fraude, isso mesmo. E esse cliente, chegou uma hora que eu falei, olha, não dá mais, tá? Eu vou ter que falar umas coisas para você. Você é um cara chato, fresco, cheio de mimimi, e você não quer fazer nada para se modificar. Você só quer ficar na desculpa. E olha, não vou mais te atender. Já fiz isso. Fui curta e grossa com ele, mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Como é que eu descobri isso? Depois de uns 5, 6 anos, eu encontrei com ele num caixa eletrônico. Sabe aquela coisa assim que o universo faz? Pá. Ele falou, nossa, você é aqui! Só que a energia dele estava totalmente diferente. Ele falou, Cris, sabe aquele dia que você me falou aquelas verdades na cara? Isso fez eu mudar tanto, rever minha vida. Eu modifiquei, fui viajar, experimentei um monte de coisa que eu não me permitiria experimentar nunca na minha vida, porque eu era realmente todo cheio de mimimi e fresco. Nossa, eu sou uma outra pessoa e graças àquilo que você falou para mim. Então, gente, não tenham medo de perder cliente, tá? E às vezes, se vem essa intuição, pega e fala. O cliente pode falar. Oi? Sim. Mas daí, assim, ó, nessa questão, eu tenho essa dúvida também. Quando ele não confia, não é na questão do observador, tá? Eu entendo, assim, que essa dúvida tem algo em nós que atraiu esse cliente.
Uhum. E a gente tem que modificar. Tanto é que tu chegou a um limite que tu modificou a sessão dele, né? O jeito com ele para fazer essa modificação. Então, é uma energia que está chegando, mas que está em nós. Sim, porque enquanto a gente quer ser a boazinha, quer ser a educada, muitas vezes você percebeu, nossa, que incômodo é esse? Que negócio? Estou com vontade de socar meu cliente. Que terapeuta já não passou por isso? Tem momentos que a gente quer socar o cliente, só que você não vai socar assim. Mas você vai dar um chacoalhão nele sim. Você vai falar a verdade que está reverberando aqui. Porque muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade, a intuição que está vindo aqui. Isso. Não é assim, não é isso? Sim. Ok. Obrigada. Cris, eu queria falar um pouquinho também sobre isso. Então, eu tenho uma coisa muito comigo, assim, de viver a minha verdade e de trabalhar em cima disso. Claro que eu não sou perfeita e, pelo contrário, como tu falou, eu reverbero muitas energias ainda para o meu cliente e, às vezes, é isso que eu atraio. Então, olha só, de uns anos para cá, eu comecei a modificar a minha forma de pensar no meu paciente. E eu comecei a perceber assim, quem não quer, não vem. Quem não quiser fazer, tudo bem se não quer fazer. Procura alguém que combine mais com ele, não mais comigo. Então, assim, eu perdi esse medo de não ter os pacientes, porque eu tenho poucos pacientes, eu não tenho muitos. Mas eu também tenho tempo para a minha vida. Então, eu observo algumas situações, assim, que às vezes a gente não tem o paciente porque a gente tem medo de perder. E quando ele vem dessa forma, querendo te cobrar e te mostrar que tu tá errada, que não vai dar certo. Então, hoje, aquele que chega e que diz para mim assim, mas isso aí não funciona, primeiro que eu falo com ele, eu mostro tudo, como tu falou, né? Eu mostro tudo. E se ele quiser voltar, ele volta. Se ele não quiser voltar, tudo bem. Mas eu plantei a minha sementinha e eu acho que é esse que é nosso trabalho. Plantar essa sementinha lá dentro dele, de ele parar para pensar um pouquinho, né? Em todas aquelas questões que ele veio aqui, às vezes, para provar que aquilo não funciona, eu mostro para ele e deixo ele pensar. E eu deixo ele seguir. Eu aprendi a soltar isso. E eu acho que isso tem me trazido pessoas com mais consciência, buscando ter a consciência, ou que não tenham ainda, mas que estão querendo. Então, está vindo mais para mim pacientes que têm vontade de modificar, de verdade. Pessoas que estão chegando mais para mim com essa vontade. E as que chegam sem essa vontade, só querendo provar o contrário, eu estou conseguindo mostrar para elas o caminho e deixar elas irem. E sem me preocupar se eu vou segurar ela como paciente, eu não tenho mais medo de perder paciente. Eu digo que tem que dizer, e eu acho que esse é meu trabalho, dizer o que tem que dizer. Muito mais do que atender um paciente. Porque aqueles que não querem a verdade é que precisam ouvir a verdade. Aquele que já está buscando, ele vai buscar comigo ou com qualquer outro. Mas aquele que não está buscando, ele precisa provar. E aí eu planto a semente. E é esse nosso trabalho, eu acho que é lindo isso. Então a gente tem que olhar com esse olhar, de que sim, a gente está plantando sementes no mundo, né, para mudar, em algum momento vai mudar. Exatamente isso, gente. O Juan fala muito isso. Uma sessão é um encontro de dois seres e vai ter benefício para o cliente e benefício para o terapeuta. O terapeuta vai aprender muito com o cliente, muito de si próprio. Então, nós que somos terapeutas, parece que a gente é terapeuta porque tem que aprender muito mais até do que o cliente. Tem que bater e bater e bater 10 milhões de vezes a mesma técnica para cair a nossa ficha. Tá? Muitas vezes, a gente se sente inseguro. A gente, será que eu vou saber lidar? Eu não sei lidar com esse assunto. Se você não sabe lidar, às vezes seja verdadeiro. Passa o teu cliente para um colega que sabe lidar melhor com aquilo. E é muito legal, porque depois a gente começa a fazer assim, uma troca de clientes. Esse cliente não serve para mim, mas é a tua cara. Beleza, vai para lá. Aí, de repente, o outro fala, Cris, eu estou te mandando alguém porque eu não sei lidar com isso. Beleza,
Então, a gente não precisa ter esse medo, tá? E a gente precisa começar a ser extremamente verdadeiro com a gente. Perceber realmente, ó, tô com medo, tô inseguro, tô precisando de mais conhecimento, não tô a fim de atender, porque muitas vezes o cliente vem, você fala que quer cliente porque a tua conta no banco está esvaziando, mas você não está a fim de atender. Então, não vai vir cliente. Você tem que ser extremamente verdadeiro com você. O perceber é olhar para dentro. Eu realmente, quantos clientes que eu sou a fim de atender de verdade? Também tem isso que a gente precisa pensar, tá? Bom, antes da gente continuar, eu quero só acabar, falta só um pouquinho para a gente acabar essa parte mais teórica, tá? E aí a gente continua para as perguntinhas. Porque, olha, tá muito bom. É uma delícia estar esse grupo junto e a gente poder se apoiar e ajudar. E olha, eu tô vendo que essa semana vai ter muita conversa construtiva no grupo.